Olá, boa tarde. Bem-vindas e bem-vindos a mais um painel do Febraban Tech 2024. Nossa conversa agora é sobre como a velocidade, a confiabilidade e a inteligência da conectividade juntas podem revolucionar o setor bancário, habilitando o Banking of Things, ou BOT, ou Banco das Coisas, se a gente for falar em português. É uma infraestrutura que aproveita a interconexão e os dados gerados pelos dispositivos inteligentes que usaremos cada vez mais no nosso dia a dia para melhorar as experiências dos clientes, agilizar as operações e criar novas oportunidades de negócios para as instituições financeiras. Pode parecer um pouco tangível, mas vamos imaginar uma máquina de lavar conectada à internet que pode pedir detergente em um supermercado ou no e-commerce, caso ele acabe, e que seja possível pagar com sua própria carteira ou cartão virtual. O Banco das Coisas representa uma mudança de paradigma, em que objetos do cotidiano não só tomam decisões financeiras, mas também executam transações de forma autônoma. E não só isso. O BOT, o Banco das Coisas, ele habilita a hiperpersonalização e atende ao clamor pela superconveniência. Ele simplifica as propostas de valor, além de abordar alguns dos maiores desafios dos bancos, como conformidade, visão unificada dos clientes e experiência. Seu potencial de aplicabilidade é imenso. Para falar sobre os casos de uso, que eu acho que acaba sendo mais interessante para a gente conseguir entender como é que essa revolução vai impactar não só os bancos, como os parceiros e os clientes, eu quero chamar aqui os convidados desse painel. Glória Kojima, superintendente executiva do Bradesco Seguros, por favor. Lorena Prado, gerente executiva da Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil. Mariana, da Conexis Brasil, a entidade que reúne as operadoras de telecom do Brasil. E Marcelo Cavalcante, que é CDTO da Huawei para a América Latina. Obrigado aí a todos. Bom, eu vou começar aqui pela Glória. Na verdade, é a primeira pergunta para todos, começando pela Glória, sobre como é que bancos, parceiros e clientes podem se beneficiar do Banco das Coisas. Bom, boa tarde para todos, né? É um prazer estar aqui nesse palco, compartilhando aqui com os meus colegas, né? Bom, eu acho, é um mar de possibilidades, né? O BOT. Então, quando a gente fala de benefícios, a primeira coisa que a gente pensa é no cliente, né? O cliente é a razão da nossa existência. Então, quais os benefícios que o cliente pode se beneficiar? Eu vejo uma das coisas que é mais importante, que é a conveniência do dia a dia, né? Então, trazer facilidade para ele no dia a dia. O Marcelo comentou sobre a lavadora de roupas, né? Que vai pedir o sabão em pó quando ele estiver acabando. Agora, imagina isso estendendo para os outros eletrodomésticos da casa, né? Então, a geladeira, vai sentir, né? Vai ter um sensor detectando que está faltando leite na geladeira. Já vai, né, no e-commerce ou no varejista para fazer a entrega, né? Olha a conveniência, né, no dia a dia. E a gente pode também, estendendo mais, né, na casa inteligente, né, no mundo da seguradora, por exemplo, o que a gente poderia pensar? Olha, tem lá um encanamento. Digamos que tem um sensor no encanamento detectando o vazamento de água, né? Então, aí ele já poderia disparar lá para a seguradora, né, pedindo autorização para o segurado ir para a casa dele para consertar o encanamento, né? Isso traz conveniência, e não só conveniência, mas proteção também, né? Porque vai evitar dor de cabeça, porque poderia ter alagado a casa, poderia ter alagado o vizinho também. Então, essa conveniência, né, é esse benefício que a gente vê nos clientes. Em relação ao banco ou à seguradora, né, eu vejo isso como uma nova fonte de receitas. Né? Então, né, usando a carteira digital, igual o Marcelo comentou, quantas possibilidades a gente tem, né, de capturar mais receitas, né? Além disso, né, e os parceiros, é um ecossistema gigantesco. Então, por exemplo, o e-commerce, a rede varejista,
né? No caso aqui da seguradora, né? A gente tem os parceiros, né? Encanador, eletricista. Então, assim, é um benefício que traz para todo o ecossistema. Ok, obrigado. Lorena, queria ouvir um pouco a perspectiva do Banco do Brasil e também como é que o banco tem se preparado para esse novo ambiente, esse novo cenário, por favor. Obrigada, Marcelo. Primeiro, uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, dividindo o palco aqui com todas e todos, né? O Marcelo, já meu parceiro de palco, de painel, né, Marcelo? Obrigado. O Banco do Brasil, ele já vem se preparando há muito tempo. Nós implementamos nossos primeiros modelos já nesse caminhar aí para o BOT antes de 2013, com a implantação dos nossos primeiros modelos de IA. E dentro do core bancário, para a gente poder falar em superconveniência, para a gente poder falar em banco das coisas, a gente precisa completar uma série de etapas. E quando a gente fala em gestão de dados, quando a gente fala em coleta, estruturação, implementação, experimentação, o banco já vem nesse caminhar há muito tempo. Então, o fato é que o banco está preparado e o banco já vem experimentando. E eu não sei quem teve a oportunidade, mas fica o convite de passar no stand do banco e conhecer a Ari, que é uma assistente de recomendações inteligentes para público PJ. Então, conforme os dados daquele público PJ, daquele cliente, de consumo, de faturamento e uma série de outras informações do ecossistema daquele público PJ, a Ari ela faz uma recomendação para a melhoria daquele negócio, para uma sugestão de melhor gerenciamento das finanças. Então, a gente tem isso implementado, tem como conhecer lá no stand, e, além disso, o banco também está experimentando com vários parceiros o Ponto BB. A gente lançou em Recife o nosso primeiro Ponto BB, que é uma iniciativa onde a gente já está trabalhando no Phygital. E dentro do Phygital, você chega no ponto e é atendido pela Ana. A Ana também está no nosso stand. Então, se vocês quiserem conhecer, a Ana é uma pessoa digital do banco, onde ela te atende, você interage com ela e ela já te leva ao atendimento que você precisa, seja um atendimento físico, seja um atendimento virtual. E lá no ponto a gente tem outras diversas soluções também para trazer essa conveniência e já num uso de mecanismos onde o cliente ele sente um atendimento mais personalizado. E o caminho para a gente chegar ao BOT total, ele passa por um ecossistema onde é considerado social e o cliente. E como a gente tem tido um avanço cada vez maior de sensores presentes nas nossas casas, a gente tem um caminho muito bom pela frente. E pelo Gartner, inclusive, a gente está só começando essa caminhada. Então, o banco está preparado e já está em experimentação e implantando coisas no mercado. Ok, obrigado. Esse painel tem uma composição interessante, que ele traz essa perspectiva do setor financeiro, né, na glória do Bradesco Seguros e da Lorena pelo Banco do Brasil, mas também tudo isso que elas contaram inicialmente, aí tem muito mais, precisa de uma infraestrutura que possa suportar. E aí a gente tem dois grandes especialistas, a Mariana da Conexis e o Marcelo da Huawei, que vão contar para a gente em que estágio estamos. Então, eu queria primeiro começar com a Mariana. A gente tem ouvido muito falar de 5G, o quanto que ele tem o enabling, né? O quanto que ele tem capacitado essas novas experiências sem fricção. Mas eu queria ouvir um pouco dessa perspectiva das operadoras, em que ponto estamos e o que mais podemos esperar, por favor. Tá bom, obrigada, Marcelo. Em primeiro lugar, queria agradecer aqui o convite da Febraban, da Conex, poder estar presente aqui nesse debate. A gente entende a relevância do setor financeiro para as telecomunicações. Para quem não conhece a Conex é a entidade que representa todas as empresas de telecomunicações do Brasil. A gente tem hoje aí como nossas associadas Algar Telecom, Claro, Oi, TIM, Vivo e Sercontel. Essas empresas hoje têm cerca de 300 milhões de acessos de telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga fixa, banda larga móvel.
e TV por assinatura, o que representa mais ou menos aí 90% do mercado. Então a gente realmente representa essas empresas e o nosso papel é fortalecer a representação institucional delas aqui no país. Em relação ao 5G, a gente tem acompanhado a implementação dessa nova tecnologia, a gente vê um avanço muito rápido se a gente comparar com tecnologias anteriores. Então, assim, o 5G, agora em julho de 2024, faz 2 anos do lançamento comercial e a gente já tem aí 26 milhões de acessos 5G. Se a gente for olhar para o 4G com 2 anos de idade, ele tinha aí 12 milhões de acessos. Então, a gente vê uma aceleração mais rápida da adoção da tecnologia. E em termos de infraestrutura também, aliás, muito mais avançado. O 4G, com 2 anos de idade, ele tinha aí mais ou menos 159 cidades cobertas, e o 5G hoje já está com 538 municípios com cobertura do serviço. Isso representa mais ou menos 60% da população. Então, a gente vê aí a rapidez da evolução desse serviço. E o que isso significa para a sociedade, para o público em geral, né, para os outros setores? O setor de telecomunicações é um setor transversal na economia, né? Então, todos os outros setores acabam se beneficiando na nossa infraestrutura para prestar seus serviços, para atender seu cliente, para vender seu produto, para melhorar seu processo produtivo. Então, a gente acaba que permeia aí todos os setores. Então, quando a gente tem um avanço muito grande do setor de telecomunicações, você acaba proporcionando esse avanço para todos os outros setores. E o setor financeiro é um exemplo disso, né? O setor financeiro é um setor que sempre investiu pesadamente em tecnologia da informação, em inovações, em novas tecnologias, sempre focou muito no digital. E acho que 2 fatores até alavancaram muito essa questão. A questão da pandemia, né? Quando o governo chega e falou assim, ó, você que vai precisar do auxílio emergencial, você tem que receber o seu benefício via um aplicativo digital. Então, você força uma camada da população a se digitalizar, que talvez ela fosse demorar um pouco mais para alcançar isso. E a outra questão é o Pix, né? O Pix acabou incluindo uma população que talvez demorasse um pouco mais para se incluir. Hoje, qualquer sinal que você para, tem um pedinte lá com uma placa pedindo gorjeta e colocando lá o número do Pix dele. Então, quando ele coloca isso, o que ele está falando para a gente? Falou assim, ó, eu tenho uma conta digital, eu tenho um acesso digital e eu sou incluído digitalmente. Então, acho que esses 2 fatores meio que alavancaram aí o já tão digitalizado setor financeiro, né? Acho que é isso, Marcelo. Ok, obrigado. Marcelo, tem a pergunta sobre exatamente os benefícios que essa interação com SmartThings ela oferece para os bancos, mas até antes, se você puder contar um pouco mais, qual que é o papel da Huawei nesse contexto do que a gente está discutindo, do banco das coisas, dessa infraestrutura, das soluções de tecnologia que a empresa pode prover, eu agradeço. Obrigado, Marcelo. Você começou naquela estratégia Ladies First e elas já falaram tudo que tinha para falar, né? Mas tudo bem. Primeiro eu queria agradecer a Febraban, a oportunidade de estar aqui de novo, né? De volta aos palcos da Febraban Tech. Eu fiquei cumprindo um período de quarentena estatutária, enfim, estou de volta aqui do outro lado da mesa, né? Eu trabalhei muito tempo em bancos, 35 anos em bancos, né? 32 anos na área de tecnologia, e agora eu estou do outro lado da mesa, né? E eu vejo assim, agora já falou de uma série de benefícios, Lorena já falou da questão aí dos bots inteligentes, né, com quem você interage, a Mariana falou da evolução aí da instalação, enfim. Mas, e o Marcelo trouxe a questão da máquina lavar que se autocontrola e pede detergente, enfim, que parecem coisas que não são tão tangíveis na nossa realidade, né? Parece aquela história dos desenhos dos Jetsons, né? Eu vi que tem muita gente jovem aqui que talvez nem tenha visto o Jetson, né? Mas tem coisas acontecendo na nossa vida hoje que já faz parte desse banco das coisas, né? Todo mundo aqui, eu tenho certeza, que usa tag de pedágio, tag de estacionamento. Isso é uma utilização de banco das coisas, né? Na verdade, toda vez que você entra no estacionamento ou paga num pedágio, você está fazendo uma transação financeira e você nem lembra disso, na verdade. Você só lembra quando a tag não funciona, né? Que aí a comodidade vira um terror, né? Que aí você tem que procurar outras alternativas. Mas a gente está falando disso, né? De trazer comodidade para a nossa vida. Outras aplicações que eu acho que são bastante interessantes são aquelas que trazem racionalidade no processo produtivo.
O Banco do Brasil investe muito na questão de agricultura. Agricultura inteligente, utilizando equipamentos de precisão, que são fortemente apoiados por IoT, eles trazem racionalidade no uso de defensivos, economicidade na questão do custo financeiro, uma melhor produção. Então, só tem benefício associado a isso. Claro que 5G, IoT, são tecnologias caras, né? E uma preocupação que a gente tem, mesmo como fornecedor, ainda que eu queira vender mais antenas, é de você usar essa tecnologia para aquilo que você realmente precisa, né? A gente fala assim, 5G, todo mundo quer 5G, mas você quer para quê? Você de fato precisa dessa tecnologia? 4G não te atende? Pode ser que atenda de forma eficiente. Então, esse tipo de tecnologia, voltando, ainda que eu queira fornecer mais devices, enfim, ela tem que ser bem pensada no sentido da sustentabilidade, da racionalidade, do mundo verde que a gente está vivendo, né? Então, acho que é nessa linha, né? E Huawei está aí para prover uma série de equipamentos quando eles forem de fato necessários, né? Tá bom? Tá, Obrigado, okay. Marcelo. Não, obrigado. E eu acho que essa visão integrada é fundamental. Tem mais questões para explorar isso, estão reservadas aí para a segunda fase do painel. Queria entrar um pouquinho mais, aproveitar aí essa expertise dos nossos convidados, iniciando com a Glória. A gente vê essa convergência do 5G com o IoT, com a inteligência artificial, que é outra tecnologia que todo mundo tem visto aí de 2 anos, 1 ano e meio para cá. Virou aí o grande hype, não só um hype, mas com casos de uso. E aí eu queria saber um pouquinho do ponto de vista do Bradesco Seguros, né? Então, por exemplo, a que distância, né? O Marcelo tocou nesse ponto da tangibilidade, né? Estamos muito distantes da possibilidade de ter um custo do seguro de um automóvel que seja calculado com base na distância que é percorrida, na frequência de uso desse carro, de outras informações que sejam recolhidas pelo veículo de maneira autônoma. Queria que você contasse um pouco como é que, se a gente está muito distante desse mundo, que eventualmente é o mundo Jetsons, como brincou o Marcelo, ou não. Então, vamos lá. Então, realmente é uma potência, né? Falar de 5G, IoT, inteligência artificial, tem um potencial gigantesco, né? Quando a gente combina essas 3 tecnologias, né? Então, vamos lá. No exemplo que você deu, né, do carro né, com seguro on demand, então, o que a gente está falando? Primeiro é o do IoT, né? Então, os sensores nos carros, né? Então, vários sensores nos carros, né, representados pelo IoT, ele vai capturando, né? Então, a que velocidade ele está andando, em que local ele está? Ele está no local seguro ou no local que seja mais perigoso, né? Tem quantas pessoas no carro, né? Tem bebê no carro, né? De repente, pode até capturar qual é o humor do condutor. Se ele estiver bem-humorado, mal-humorado, ele vai dirigir de formas distintas, né? Então, esses sensores podem capturar tudo isso. E ele precisa mandar para algum lugar. Então, aí entra o 5G, né? O 5G é um caminho. Ele precisa mandar essas informações, esses dados, para algum lugar. E é via 5G porque ele é de alta velocidade e baixa latência, né? Aí ele vai mandar para onde? Ele vai mandar um lugar que ele vai processar tudo isso, né? Então, como é que a gente vai processar? Humanamente é impossível, porque são muitos dados que eles precisam processar para que responda mais rápido possível para o condutor. Então, aí entra a inteligência artificial, que pode fazer todo o cálculo de risco, todo o cálculo de quanto vai sair esse seguro, né? Então, é super importante esse ecossistema. Além do que, os dados são importantes para que a gente tenha dados estruturados e organizados, porque dado por si só também não representa nada, né? Porque daí a inteligência artificial, todo modelo pode fazer conclusões equivocadas, né? Que a gente chama de alucinações, né? Então, tem todo esse ecossistema, né? Cada um dos componentes desse ecossistema já é complexo por si só, né? Então, falar em sensores, né? Tem que ter uma evolução. Também os automóveis também têm que se adaptar para que tenham esses sensores, né? Então, a gente está falando de 5G, que tem que ter uma cobertura ampla para que a gente consiga transferir esses dados, né? E um modelo aqui que sustente tudo isso. Então, quando a gente fala, se eu falar, a gente está 1 ano, 5 anos, é bem complexo de dizer o quão perto a gente está. E fora isso, né, quem tem que se beneficiar é o nosso cliente. Ele tem que ele tem que se sentir encantado, digamos, né? É a palavra mais certa, né? Encantado por todo esse ecossistema e se aderir a esse tipo de seguros. Então, assim, é difícil dizer se a gente está perto ou não, mas é um caminho que é viável.
Uhum. Mas, como desenvolvimento, quero aproveitar e fazer um follow-up em cima da sua resposta. Não é tão trivial, né? Depende dessa conjunção de fatores. Olhando, por exemplo, para outros mercados lá fora, eventualmente possam servir como benchmark, você acha que o caminho do mercado de seguros caminha ele vai para essa direção? Eu acho que já tem alguns casos, né, nessa direção, mas são lugares onde, por exemplo, todo esse ecossistema está mais maduro. Então, a rede 5G, o Brasil é muito grande, né? Uhum. Então, a Mariana explicou que está avançando, né, com a instalação do 5G. Mas a gente tem um país continental e a cobertura tem que ser ampla, né? Então, eu acho que na seguradora, na Bradesco Seguros, a gente fez algumas POCs utilizando só celular para mandar essas informações. Mas mesmo assim, a gente precisa amadurecer todo esse ecossistema. Uhum. Tá, ok, obrigado. Lorena, e do ponto de vista do Banco do Brasil, acho que uma pergunta que a gente vem ouvindo muito falar sobre a personalização, né? Então você vai ter, e a gente de fato acho que consegue ver isso no dia a dia, ele começa a ficar um pouco mais customizado, né? Então estou ali, eventualmente vou comprar um imóvel, aparece uma oferta de crédito aí com taxas mais vantajosas, etc. Queria entender um pouquinho, do ponto de vista do Banco do Brasil, como é que está o quanto distante é esse mundo em que cada um de nós aqui vai ter uma experiência de banking muito mais personalizada do que já é hoje? Hoje, nós vamos trabalhando com os dados que a gente tem e à medida do que a gente vai coletando de novas oportunidades, de novos devices. É claro, né, com toda a permissão da privacidade que o cliente nos traz. O banco, ele observa muito e tem um foco total no cliente. Então, o Banco do Brasil é um banco grande, com uma grande base de clientes e uma grande carteira de crédito também. E é uma preocupação e um investimento forte que o banco faz em está trabalhando todas as possibilidades para chegar nessa hiperpersonalização. Como eu citei antes, a gente já tem coisas implementadas e estamos trabalhando fortemente para implementar cada vez mais, para trazer dados de outras fontes. Então, dentro do que o cliente tem e ele permite, a gente coletar esses dados. Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que na casa dele tem 68 dispositivos conectados na rede. Desde a máquina de lavar, a TV, a cafeteira, a tudo. Imagina... Eu assisti seu amigo no desenho dos Jetsons, é ele, né? Fala assim. Ele é a implementação dos Jetsons. 68 eu não consigo nem imaginar. O ponto assim, o que ele me falou que inclusive, só a cortina que ainda não está implementada a automação. Mas ao ponto que ele chega... fácil, não tá? Não está ainda, porque ia ter obra e tal, e aí, enfim, né? Então é o ponto que ele vai jantar e ele dá um comando e aí a luz acende, enfim, a janela abre e a coisa acontece na casa dele, né? Eu até brinco com ele. No dia que assim, não funcionar, ele vai morrer de fome, né? Assim. Não, eu falei para ele, talvez ele tenha até uma questão em casa, né? Porque qual é a voz que é mais atendida lá? E aí geram uns outros fatores sociais, mas... Mas o ponto todo é que, imagina, a gente conseguir todos esses dados, né? Para a gente poder, inclusive, não só entender a questão de consumo, mas a questão social familiar ali, a gente poder ofertar para esse cliente melhor produção, meu fone está caindo, melhor produção melhor fornecimento de crédito, talvez para a escola, para a cultura ali que a família tem. Então, os sensores estão cada vez mais presentes. Se a gente fala, e a gente estava conversando com um parceiro sobre oportunidades, né? Se a gente fala, hoje todas as agências têm câmera IP. Então, quando a gente fala em aproveitar a imagem facial, quando a Mariana entra na agência e aí ela... numa experiência super diferente, ela já é abordada, ela não tem uma oferta para ela que não case com o que ela está necessitando. Então, a ideia é essa, é a gente aproveitar cada vez mais das informações que existem, trabalhar internamente toda a nossa plataforma de governança, de IA, de analytics, para desenvolver produtos. Inclusive, compartilhando aqui com vocês, o que o Gartner traz em pesquisas,
é que lá, inclusive, não se fala mais em IoT Banking. Lá o que se fala é em ecossistema social e de clientes. Em um ponto que nós vamos chegar em produtos e serviços autoadaptados e autocompostos. Então, quem é que vai ditar quais os produtos que nós vamos ter? Vai ser essa dinâmica desse ecossistema. Hoje, os produtos eles são criados por análises feitas dentro das empresas. Os produtos, daqui 2 a 5 anos, eles vão ser criados com base no consumo e no que a dinâmica do cliente ele necessitar. Então, é assim, atender o cliente quando ele quiser, onde ele quiser e da forma como ele quiser. Super interessante, e acho que é o sonho de consumo de todo mundo aqui, né? Que antes que você consiga imaginar o que você quer, já vem a oferta, e aí não precisa nem necessariamente ser só o banco ou a seguradora, mas empresas de consumo, de serviços de uma maneira geral. E aí eu queria aproveitar que a Mariana contasse pra gente, né? É isso, a gente vê aí então essa jornada que ao que parece estar só no começo. No caso aqui da realidade brasileira, o que já, pensando aí nesse relacionamento comercial das operadoras com clientes corporativos, o que já está sendo entregue, já é realidade, o que está no roadmap aí pelos próximos meses e anos? Bom, obrigada, Marcelo. Se a gente for pensar em 5G, a gente poderia listar aí três grandes características do 5G, né? Que a Lorena já falou aqui: a baixa latência, a alta velocidade e a quantidade de conexões que você consegue atender. Se a gente for pensar em IoT e em Bank of Things, a alta velocidade e a baixa latência, ela não tem um valor muito significativo para essas aplicações. A baixa latência e a alta velocidade vai ter um valor grande quando você for, por exemplo, dirigir um caminhão, o motorista estiver em casa e o caminhão estiver na mina lá de minério para fazer a mineração, e aí o caminhão tem que lá estar dirigindo remotamente. Qualquer milissegundo que essa conexão falhar pode causar um acidente. Então, aí nesse caso, a latência é muito importante, a conectividade de dados aí é muito importante. Se a gente for pensar em telemedicina também, isso é muito crucial, carros autônomos, você tem que ter uma resposta muito imediata. Agora, na hora que a gente pensa nesses dispositivos de IoT, nesses 68 dispositivos lá que o seu amigo tem em casa, ele não precisa ser tão imediato, né? Então, assim, saiu uma pesquisa essa semana do Speed Test que ele comparou a velocidade da conexão 4G com 5G. Então, ele pegou lá e baixou uma página do Google. Então, baixou no 4G, levou 1,3 segundos. Legal. Aí ele baixou no 5G, deu 1 segundo. Então, você, usuário final, ou para quem está pagando uma conta, de 1,3 para 1 segundo é uma melhoria de 20%, mas não faz muita diferença. Você não consegue perceber o valor naquilo. Aonde que o 5G vai ajudar com esses dispositivos, né, com essa quantidade de dispositivos conectados? Justamente na quantidade de dispositivos conectados. Se a gente for pensar numa antena de 4G, hipoteticamente, uma antena consegue suportar aí mais ou menos umas 100 conexões simultâneas, tá? Um dado hipotético. Se você transfere isso para o 5G, esse número já vai para 10 mil. Então, você multiplica esse número por 100. Então, na hora que você multiplica esse número por 100, você consegue atender uma quantidade muito maior de dispositivos. Então, assim, na minha casa, eu acho que eu devo ter uns 5, 6 dispositivos conectados. Se daqui a um ano eu vou ter 68... e todos os meus vizinhos ali vão ter 68 também, então a minha necessidade de conexão é muito maior. E aí é que o 5G vem ajudar nesse ponto de internet das coisas, de Bank of Things. Na hora de você pagar uma conta, de você consultar um saldo, de você, da sua geladeira lá, pedir o leite, ou da sua máquina de lavar pedir o detergente, o sabão em pó, não faz diferença, né? 1 segundo ou 1,3 segundos. O que vai fazer diferença nesse caso é a densidade ali de dispositivos. E aí o 5G vem justamente para suprir essa densidade de dispositivos e conseguir atender todo esse público ao mesmo tempo. Tá ok. Deixa eu aproveitar, até uma falta de conhecimento da minha parte, mas achei ótimo esse esclarecimento, né? De que para o consumidor essa latência
Não faz tanta muito diferença, né? super rápida e um pouquinho menos não vai fazer, mas sim esses pontos de contato. E aí, de quem que é a responsabilidade para isso se tornar uma realidade e aí a gente conseguir avançar nesse estágio? Não, a responsabilidade é das operadoras, né? As operadoras têm que ter ali a infraestrutura disponível para isso tudo acontecer, né? Então, assim, a gente tem, foi feito o leilão do 5G há mais ou menos 3 anos atrás, as empresas estão atendendo às metas, a gente está muito acima do que a obrigação do edital exige. Hoje era para ter 5G, sei lá, apenas nas capitais e em algumas outras cidades, 200 mil habitantes. A gente já está em 538 cidades. Então, a gente está muito além do que a meta, do que a obrigação do edital. Mas por que está muito além? Porque é um negócio que está demandando. Então, assim, se tem demanda, eu estou implantando, eu estou colocando rede ali para atender esses usuários que estão querendo esse tipo de serviço. Ok, obrigado. Marcelo, eu tenho 2 questões para você. Uma delas é, até aproveitando o fato de que a Huawei é uma gigante global, né? Tem presença aí em inúmeros mercados. Acho que eu queria que você trouxesse um pouco tudo isso à luz do que Lorena, Glória e Mariana contaram. Como é que está o Brasil nessa, né, vis-a-vis aí com outros mercados eventualmente mais avançados? E aí a segunda pergunta é em relação a justamente da infraestrutura necessária, né? O que ainda precisa ser feito no Brasil para a gente conseguir avançar? Se você puder trazer essa big picture, eu agradeço. Tá bom, Marcelo. Eu acho assim, em relação à questão do que o Brasil ainda precisa, acho que a Mariana foi muito pontual, né? Assim, as operadoras estão trabalhando fortemente nessa questão da distribuição de uma forma racional, né? Você vê que tem uma concentração em grandes cidades que efetivamente justificam ter um tipo de tecnologia como essa, e a Huawei tem provido equipamentos para a maior parte das operadoras, enfim, é a função da Huawei. Mas eu ainda sou muito cético em relação à adoção de tecnologias. A gente é uma sociedade que consome tecnologia de forma muito ávida, né? Muitas vezes a gente não precisa, mas a gente quer, né? Porque é moda, porque é trend, porque é hype, enfim. E a gente acaba querendo, né? Assim, eu tive recentemente na China, os laboratórios da Huawei na China, e a Huawei está trabalhando com 6G já, né? E aí você começa a questionar, para que isso, né? Tem aplicações, né? A gente fala aqui de operação remota, tanto cirúrgica como a operação de máquinas, caminhões, enfim, que precisam desse tipo de tecnologia 5G, já é suficiente. Mas para quê, né? Assim, a gente está prospectando tecnologia. A Huawei, ela investe muito em pesquisa e desenvolvimento. A Huawei tem 207 mil funcionários. 115 mil funcionários trabalham com pesquisa e desenvolvimento. É mais do que um Banco do Brasil inteiro trabalhando com pesquisa e desenvolvimento. Nas várias áreas, não é só na questão de telecom. Então gera muita tecnologia, mas cada uma dessas tecnologias tem que ser avaliada sobre o benefício que se traz para a gente. Quando eu falo, somos uma sociedade ávida por consumo de tecnologia, nós somos a sociedade 5.0, né? Sociedade da análise de dados, da inteligência artificial, enfim. Lembrando que a evolução da sociedade vinha assim, né? A sociedade 1.0 era das cavernas, né? A sociedade de sobrevivência. Aí veio a sociedade 2.0, que foi quando começaram a surgir os primeiros assentamentos humanos, que é a sociedade da agricultura. A sociedade 3 é da revolução industrial. 4, revolução da tecnologia da informação. E 5 é essa que a gente está vivendo agora, né? Então, assim, a gente tem que ter discernimento. Eu acho que eu estou ficando velho, acho que é por isso, né? Acho não, estou, né? A gente tem que ter discernimento do que realmente a gente precisa, né? Assim, a tecnologia vai evoluir continuamente. Os provedores de tecnologia vão acompanhar essa onda, vão estar preparados para gerar o tipo de equipamento necessário, né, para suprir as necessidades específicas, mas a gente tem que ter discernimento para que a gente vai usar esse tipo de coisa. O amigo da Lorena tem 68... Bom, ele é ávido por consumir qualquer tipo de dispositivo, né? Eu não consigo nem imaginar, né? A gente fala aqui, o que ele está controlando com isso, mas enfim, isso está disponível, né, para quem quiser. Agora, a gente tem que estar ciente nisso, né? A gente está gastando recurso do mundo, né? O mundo, a gente tem que pensar sobre a ótica sustentável, né? Para que eu preciso disso, né? Assim, é racional, sabe? Então a preocupação da gente é essa, né? E a gente tem essa pegada na Huawei em relação a tentar entender a real necessidade de cada negócio e prover a tecnologia que a gente entende adequada, com melhor, como é que eu diria, com uma eficiência operacional melhor, né? Quando a gente fala de storage da Huawei, se você olhar, o storage da Huawei, ele vem se compactando em termos de tamanho, de consumo de energia, de uma forma assim que é evidente, né? O Gartner bota o storage da Huawei no quadrante mágico na primeira posição, né?
E assim, porque a gente tem trabalhado muito fortemente nisso, na racionalidade do que a gente está fazendo, né? E assim, essa é uma grande preocupação que eu tenho, né? E a gente vê isso ao longo dos anos. Eu sempre frequentei o Febraban-Tech, né? Nesses últimos... Inclusive, muita gente conhecida aqui, né? Gente mais antiga como eu e gente mais jovem, o que é muito bom, né? Ver que o pessoal está interessado em ver o que a gente está apresentando em termos de tecnologia. Vi vários ali, né? Fabiola, Henrique, enfim, muita gente que eu conheço de uma jornada muito longa. E assim, todo mundo procurando novas tecnologias, né? Mas eu tenho essa preocupação da gente entender, efetivo, como a Mariana fala, a própria Glória falou sobre isso, né? Lorena também, né? O que a gente precisa efetivamente, né? Que tipo de comodidade essa tecnologia efetivamente traz para mim que faz minha vida melhor, né? Não é só porque assim, eu quero ter o último celular da moda, enfim, não preciso disso talvez. Meu celular tem que ter 1 GB de capacidade, porque é o mais potente, é o mais moderno, enfim, é essa preocupação que eu acho que a gente precisa ter, né? É a pergunta, né? O que eu vou fazer com 0,3 segundos de economia quando eu baixar uma página no Google, né? Na hora que você pensa numa você tá coisa um industrial... vídeo, Ou com você não precisa 6G. de 5G. A não ser que assim, você está embarcando no avião e fala assim, eu quero baixar um vídeo que eu quero assistir durante o voo. Tá bom. Aí você baixa o vídeo em alguns segundos, mas você está assistindo um stream em casa, você não precisa de 5G. 4G te atende, se você tiver uma conexão estável, claro, porque senão vai ficar travando, aí você vai ficar chateado, aí você vai, por que eu não tenho 5G? Porque o 4G atende, se ele for uma conexão estável e, enfim... É isso, a discussão é essa. Se Né? você vê assim no nível industrial, né, o 0,3 segundos ali de diferença, na hora que você coloca numa escala muito grande, vai Faz fazer diferença diferença no final na sua produtividade. Mas para a gente, consumidora, assim, só do smartphone ali, do vídeo, assim, o que você vai fazer da sua vida se você economizar ali, né, o 0,3 segundos? E a gente está discutindo 5G e a gente está trabalhando com 6G já, né? Eu falo assim, tá bom, vamos lá, é a evolução da sociedade, né? Uhum. Talvez tenham aplicações que a gente não conhece ainda que vão precisar, sei lá, viagens à Lua, alguma coisa assim. Talvez Holografias, precise. né? Já tem esse negócio Então, muito de holografia. esse atendimento remoto com, né? Exato. Né? Pois é. Então. Eu acho que é uma questão da evolução da sociedade, evolução da tecnologia, evolução do consumo e do comportamento. Existe uma linha, se você me permite, Por Marcelo, favor. que é a Internet of Behavior, que é você falar da internet do comportamento. Então, às vezes pode parecer fora de padrão, uma casa com 68 dispositivos, mas talvez não seja tão outlier assim. E se a gente olhar o mundo corporativo, o que a gente pretende fazer e fornecer para o nosso cliente? Quando eu falo em atendimento virtual, eu preciso de uma conectividade que tenha a menor latência possível. Eu preciso, quando eu falo um atendimento onde eu vou querer dar a melhor experiência, onde eu vou querer atender com celeridade, eu preciso. Então, talvez a gente esteja falando de não ter padrões, né? Não ter um padrão. Quando eu falo no usuário que está ali mais focado no streaming e um outro que está focado em ter uma super conveniência, esse clamor, onde inclusive a alimentação do pet é controlada por IoT, e também o banheirinho dele, eu achei fantástica a ideia do banheirinho, que é um gato, então ele entra dentro lá do banheirinho dele e auto se lava. E aí você só puxa o saquinho lá no final, joga fora e pronto. Então, assim, nós estamos falando de comodidade, nós estamos falando de uma vida em que eu quero ter o pet, mas eu quero que seja o mais conveniente possível, onde eu só coloque o insumo e lá a ração é dosada. E eu, enquanto banco, enquanto quero estar presente na vida e no momento de todos os meus clientes, eu tenho que estar preparado para atender o cliente que está querendo só o streaming e a renovação do Netflix dele. Eu já quero estar embarcada o Orocar do banco nessa Smart TV e quero também que os insumos do banheirinho lá, da reposição do saquinho, que seja ração, eu também consiga prover isso para ele, sem nem ele ter que preocupar. Já faça uma parceria com quem seja, com um parceiro e já entregue no endereço dele. Então, eu acho que é sobre explorar esses nichos, né? E a evolução da tecnologia acompanhando isso. Eu acho assim, o ponto é esse, é entender aonde você precisa disso e, pelo outro lado, saber que retorno você tem disso, né?
Lorena trabalha em banco, Glória trabalha em banco, eu trabalhei em banco, Mariana não sei se trabalhou em banco, mas o banco não vai adotar uma tecnologia nova como essa só para gerar comodidade. Ele tem que ter um retorno em cima disso, né? Banco não joga dinheiro fora, né? Ele investe dinheiro desde que aquilo retorne para ele com algum tipo de rentabilidade, né? Se a gente acompanha a história dos bancos, os bancos antigamente eles tinham propriedade das agências. Não tem mais. O banco vendeu as agências, agora ele aluga, porque esse dinheiro vale dinheiro, né? Então ele não faz sentido ele mobilizar recurso financeiro em ativos desse tipo. Mesma coisa com 5G. Tá bom, eu vou investir em 5G dentro de uma agência, mas isso tem que me rentabilizar, tem que me monetizar, senão eu não vou comprar. Isso aí é fato, né? Então é entender a necessidade que a gente tem e o retorno. Não é só gerar uma comodidade para o cliente que vai me deixar satisfeito enquanto banco. Isso tem que dar retorno financeiro, né? Essa é a questão. E a tecnologia ainda é muito cara, né? E a 6G vai ser mais caro ainda. Eu sei que a 5G atende mais usuários cada antena, mas eu tenho que ter 6 vezes mais antenas do que eu tinha no 4G, né? Quer dizer, uma antena de 4G cobre uma determinada área, para eu cobrir a mesma área com 5G, eu tenho que ter 5, 6 vezes mais antenas físicas. Para mim é ótimo, né? Vamos vender mais equipamentos, né? De conectividade, enfim, mas isso tudo a gente tem que botar na balança, né? Ainda mais no mundo que a gente está vivendo, que é um mundo que está escasso de recursos, né? A gente não pode simplesmente, não, vamos adotar porque o meu concorrente direto está adotando, enfim, vamos fazer porque é bacana, porque o meu cliente vai ficar feliz. Não é só isso, né? Tem que ter racionalidade nessa questão. Obrigado. Não, ótimos pontos de vista, e é interessante que ficou muito mais holístico aqui a discussão, né? Não é só transacional da tecnologia. Queria aproveitar, e nem estava no nosso script aqui, perguntar justamente sobre isso. Eventualmente, principalmente acho que mais para a Lorena e para a Glória, vocês já avaliaram, bom, mas o Marcelo também pela experiência no setor bancário também eventualmente possa responder, serviços já potencializados pela tecnologia, mas que eventualmente vocês olharam e falaram, olha, não compensa, seja porque eventualmente não é uma demanda tão grande do consumidor, do cliente, ou como você disse, eventualmente não vai dar um retorno, gerar um retorno no final do dia. Posso começar? Por favor. Sempre elas primeiro. Não, eu queria falar de uma tecnologia que eu acho que pode revolucionar o atendimento bancário, que é biometria comportamental, mas que é muito caro, né? A gente avaliou isso várias vezes e ainda não chegou a uma conclusão se vamos fazer ou não. Porque a biometria comportamental traz para a gente algo que a tag do pedágio faz, né? Você faz uma transação financeira sem nem perceber, né? Então, assim, eu queria poder fazer uma compra em determinado lugar que eu já tenha me autenticado pelo modo que eu ando ou que eu estou falando, enfim, sem precisar tirar meu device, digitar minha senha ou botar no meu rosto, por questão de segurança. Na hora que você tira o celular, passa alguém e rouba o seu celular, né? Então, assim, isso é uma tecnologia que eu acho que tem um potencial incrível de trazer muita comodidade para a gente. E a gente estudou bastante isso, né? Só que ainda é uma tecnologia que precisa de alto poder de processamento, tem que ter baixa latência, porque ele tem que estar, né, se comunicando o tempo todo, sabendo que você é você, que não foi outra pessoa que pegou o seu celular naquele momento, e trazer esse tipo de comodidade, de fluidez, né? Eu transaciono num banco é um negócio chato, né? Convenhamos, né? Então eu transaciono num banco sem nem perceber. E tem a felicidade daquele momento, né? Isso é uma tecnologia que eu acho, que eu espero, né? Que a gente possa em algum momento usufruir por conta da evolução da tecnologia, porque ficou mais barato, porque o armazenamento está mais barato, o processamento de nuvem, de dados está mais barato, enfim, que a gente possa de fato ter esse tipo de prazer, eu vou falar assim. Posso? Não sei, espero que todos sejam clientes do banco aqui, mas há uns 7 anos, aproximadamente, o banco lançou uma pulseira, que era uma pulseira com chip, onde você conseguia fazer os pagamentos. Hoje não tem mais essa pulseira. Então, um exemplo assim, a gente investiu naquilo ali, e é importante notar como o Banco do Brasil ele é vanguardista em tecnologia bancária. A gente lançou em um momento que não tinha, vimos que aquele nicho lá ele não deu certo, mas aquela experimentação e aquela publicação daquela iniciativa proporcionou a gente a chegar em outras coisas que a gente tem hoje. Então, por exemplo, as wallets que a gente tem no celular, no relógio, ela vem daí também, dessa experimentação. Então, assim, não vejo em tecnologia
principalmente considerando experimentação, uma perda. Porque por mais que o modelo de negócio não tenha funcionado naquele momento, ele traz aprendizados. E os aprendizados nos levam a uma evolução dentro de outras propostas. Então, um exemplo que eu dou é esse da pulseirinha, que a pulseirinha hoje virou um reloginho com N outras coisas aqui dentro, né? E a carteira digital também, assim como no celular. Tem um exemplo que eu acho legal, já falei isso em outros momentos aqui em painéis do Febraban Tech, foi o investimento em TV digital. Acho que os mais antigos aqui passaram por esse momento. Teve banco que investiu muito em TV digital, inclusive trouxe cases aqui para o Febraban Tech que foram premiados na época, aquele Prêmio Finance, não sei o quê. E acabou que esse projeto TV digital, ele teve mais prêmios do que usuários usando a solução. Não deu nada, mas valeu como experiência. Isso aí criou um framework de desenvolvimento de soluções mobile, né, desse mundo web, dos apps do mobile, que foi de grande valia. Foi uma experiência legal, não deu resultado. Foi um projeto bacana, tanto que veio aqui, foi premiado pelos especialistas, enfim. Mas é sério, teve mais prêmios do que usuários, a solução como um todo, né? Então é isso aí. Eu acho que eu concordo com a Lorena, né? Nem tudo é desperdiçado, né? Então são evoluções, né? Vão avançando. Então, por exemplo, na pandemia, né, criou-se a consulta online, né, a telemedicina. Então isso foi super útil. No começo era um pouco, né, como teve muita demanda, né? Que aconteceu? Ficou congestionado, porque muita gente estava fazendo a consulta na telemedicina. Então, mas hoje, depois de 2 anos, né, essa telemedicina avançou demais, né? Então foi uma experiência lá que começou pequenininho. Hoje a gente tem uma telemedicina um pouco mais robusta e tem uma pesquisa dentro da USP, não é nem pesquisa, eles já fizeram, né, a telemedicina com cirurgia. Então isso é o lado social que a Lorena comentou, que é super importante, né? Então imagina, são os médicos da USP fazendo uma cirurgia via 5G, né? Lá no Piauí, no interior do Piauí. Olha o benefício que isso traz, né? Então são evoluções que a gente vai vendo, né? Utilizando cada vez mais. Então eu acho que não tem experiência, não tem experimentações que não tragam um benefício no futuro. Deixa eu só falar, TV digital que eu falei não é o Smart TV que a gente tem hoje não, tá? Era aqueles consoles de TV do passado que a gente conseguia colocar aplicativos dentro. Então teve banco que desenvolveu apps dentro da TV digital e não deu em nada. Valeu como experiência de prospecção e trouxe uma série de... Várias inovações que a gente veio hoje veio desse tipo de trabalho, tá? Só para... Eu vejo que tem gente aqui que não sabe nem o que eu estou falando. Mas Smart TV funciona bem, funciona. TV digital não funcionou. E aí, para amarrar esse raciocínio que a gente discutiu agora, queria ouvir da Mariana, do ponto de vista... Você já trouxe um pouco isso, você que trouxe esse gancho aí da latência, por exemplo, se faz sentido fazer um investimento para oferecer para uma área que eventualmente no final do dia não vai fazer diferença. Vocês já estão se deparando então com essas decisões de, olha, esse investimento aqui talvez não seja tão fundamental como eventualmente seria de se esperar? Como é que está sendo isso para as operadoras? Assim, o 5G, né, ele depende dessa infraestrutura que as operadoras provêm, mas como ele é um produto que ele vai beneficiar muito mais o B2B, né, os negócios, então a gente precisa que os outros setores também invistam em novas tecnologias para a gente conseguir ter esse resultado. Não adianta eu ter uma rede 5G se o Banco do Brasil não colocar lá alguma aplicação que rode em cima e agregue valor para o cliente. Não adianta eu ter uma rede 5G e eu não ter um monitoramento de veículos de seguro que faça aí esse gerenciamento para uma empresa de seguros, né? Então, assim, a gente tem a infraestrutura, mas eu acho que o grande desafio aí do 5G é o investimento dos outros setores, os outros setores olharem para aquilo, ver valor naquilo, né? O agro tem sido um grande parceiro aí, tem investido muito nisso. Então, assim, eles conseguem olhar para aquela infraestrutura de telecomunicações e falar assim, bom, com aquilo ali eu consigo colocar aplicações que vai me gerar uma produtividade muito melhor, que eu vou conseguir ter algum ganho com aquilo. Então, aí quando os setores enxergam isso, eles passam a investir e aí esse ganho do 5G passa a ser real. Tá, ok. A gente já começa a se encaminhar aí para a fase final do painel. Queria já pedir um pouco, então, acho que a gente já tem colocado, e vocês, obviamente, não eu,
colocado esses contrapontos aí que eu acho que são necessários nessa questão do avanço e da adoção da tecnologia, né, do 5G, do IoT, da inteligência artificial. Queria ouvir de vocês o que vocês colocam, assim, eventualmente, o que é um principal ponto de preocupação aí nessas discussões, né? Então, acho que isso que vocês trouxeram da importância de ter uma visão integrada é um deles, mas queria, enfim, espontaneamente ouvir de vocês. Se quiser, a gente segue aqui na ordem e começa com a Lorena, por favor. Obrigada, Marcelo. Um grande desafio que a gente tem em toda a questão do Banking of Things é uma questão cultural. É uma questão cultural social, é uma questão cultural interna nas empresas, é uma questão cultural na indústria. E eu falo de uma cultura data-driven, uma cultura IA-driven e uma cultura onde a gente consiga justamente essa integração que a Mariana trouxe. Assim, muitos da indústria colocam que o desenvolvimento está esperando a conectividade avançar com maior alcance maior a parte do país, né? Porque a gente, como também a Glória trouxe a questão de, poxa, é continental. Então, a indústria esperando a conectividade esperando a aplicação da indústria. Mas eu acredito que é uma questão de time mesmo, como eu falei para vocês, assim, dentre as pesquisas, dentro do que eu tenho consumido de conteúdo, Gartner, enfim, outros artigos, é algo que num hype cycle, a gente não está ainda no momento de maior maturidade. A gente vai alcançar o ápice de todo esse resultado dessa integração ainda de 2 a 5 anos para frente, porque depende de avanços, né? Avanços gerais, assim, eu estou falando não só da conectividade, mas também de sensores. O agro, sem dúvida, é um dos nichos de mercado que estão mais avançados nisso. A saúde já tem muita coisa também. E várias coisas já têm uma tecnologia IoT implantada, né? Que talvez não seja o alcance de toda a população, como o Marcelo colocou, pelo contrário, né? A gente estava até falando isso antes aqui do painel, no contexto brasileiro, então. Então, acho que é uma situação geral, mas assim, o que eu entendo que é um grande desafio é a questão cultural e a questão de educação tecnológica também. E até entrando nesse ponto de regulação, de governo, também tem esse outro prisma, né? Esse outro lado ali do prisma que é o incentivo à educação tecnológica, porque escutando a indústria, eles também colocam que há uma necessidade de profissionais capacitados para desenvolver a tecnologia. Como que a gente orquestra esses diversos mundos? Como que a gente faz isso? E aí, para trazer para vocês, existe uma associação brasileira de internet das coisas. Ela já foi criada, chama BINC, e nela, o objetivo deles é tentar fomentar. Também existem outros conselhos criados para tentar fazer isso. Inclusive, em abril de 24, agora, foi entregue ao governo federal um plano digital Brasil 30+, que tem esse objetivo de fazer o alinhamento entre IoT, 5G, indústria e todas as coisas, com metas para tentar fazer um fomento a essa área. Então, eu acredito que o desafio está aí. É a questão cultural, é a questão social, que precisa andar também para a gente poder fazer essa conjunção e os mercados se encontrarem. Eu acho que, assim, eu concordo com a Lorena quando ela fala de segurança, porque, assim, é mais uma tecnologia, é mais um serviço que poderá ser ofertado no mercado para os clientes. Então, quando a gente vai ofertar alguma coisa, a gente sempre tem que pensar na segurança, né? Então, quando a gente fala assim, como é que vai trafegar esses dados que às vezes são sensíveis? São dados bancários, são dados, né, do segurado. Então, tem que ter criptografia, né? Tem que ter criptografia em cima da rede 5G. Como é que a pessoa se autentica? Como é que esses devices vão se autenticar para ter certeza que é essa pessoa mesmo, né? O dono do device, o dono da coisa, né? Do internet das coisas, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa pensar. E também, fraude, né? Como é que a gente pensa, como é que a gente faz contra as fraudes que podem ocorrer em todo esse ecossistema? Então, são preocupações que não são exclusivas, né, no internet das coisas,
hoje em dia a gente já tem essa preocupação e é mais uma coisa que a gente também tem que se preocupar, né, quando o IoT, o 5G estiverem avançando mais. Então, esse é um dos pontos que eu acho que é extremamente fundamental para trazer o conforto para o nosso cliente final, né? Aí, em relação à estratégia, né, eu também acho que são 2 pontos, né? Estratégia nacional a gente tem que ter para fomentar a indústria de tecnologia e outras indústrias, igual a Mariana comentou, não basta só ter operador, né, oferecendo 5G. O que a gente vai fazer com isso? Então, tem que ter todo o fomento de várias indústrias, né, de tecnologia, de serviços, né, que possam realmente ofertar cada vez mais produtos, não só para bancos, seguradoras, mas para a sociedade como um todo. E outro ponto é a educação, né? Então, o Marcelo comentou que na China, né, na empresa dele, tem assim, milhares de pessoas que trabalham. 15 mil pessoas. 115 mil, né? Então, assim, a gente tem que ter uma estratégia nacional de educação para fomentar toda essa parte de ciências, matemática, física, todas as engenharias, para que a gente tenha pessoas capacitadas que desenvolvam toda essa tecnologia. Eu concordo plenamente aí com Lorena e com Glória. Acho que esses são os grandes desafios. Acrescentaria apenas um aqui, que é a questão da regulamentação, né? Na hora que a gente olha para o setor financeiro, para o setor de telecomunicações, são 2 setores altamente regulados. E existe, toda vez que surge uma nova tecnologia, um novo processo aí, que vai causar aí alguma disrupção, como a gente está vendo agora de inteligência artificial, existe um debate muito grande, como que eu vou controlar isso, como que eu vou colocar regras, isso tem que ser feito, isso tem que ser discutido, isso tem que ser pensado. Agora, assim, a gente tem que pensar muito na velocidade com que esses debates são feitos e como que essas regras nascem. Então, assim, se a gente demora muito com o debate, na hora que a regra nasce lá, na hora que o regulamento entra em vigor, ele já perde sentido, ele já nasce ultrapassado. Então, quando a gente pensa em novos regulamentos, em até legislações aí, federais e municipais, a gente tem que pensar nessa velocidade de debate e na flexibilidade. Então, assim, as regras e as normas que forem impostas sobre novas tecnologias precisam ter uma certa flexibilidade para não engessar esses novos modelos de negócios e não inibir aí as inovações. Acho que seria esse outro desafio. Bom, Marcelo, para encerrar, né, eu não quero que ninguém pense que eu não gosto de tecnologia, muito pelo contrário, sabe? Eu sou ávido consumidor de tecnologia, mas de forma talvez um pouco mais racional. Eu comentei com você, eu trabalhei 35 anos no banco, 32 anos na área de tecnologia. Os últimos 2 anos eu fui vice-presidente de tecnologia de um grande banco. E toda a tecnologia que aparecia, eu queria de alguma forma entender a razoabilidade daquela tecnologia aplicada ao meu negócio. Razoabilidade no sentido de trazer eficiência, trazer comodidade para o meu cliente, mas rentabilizar a nossa operação. Então, assim, não é toda a tecnologia que se aplica à nossa realidade. Então, eu gosto de tecnologia e busco aquela tecnologia que me traz conforto, comodidade e dentro isso sob o ponto de vista pessoal, né? Sob o ponto de vista profissional, aquilo que é razoável para o negócio da nossa empresa. No caso agora eu estou gerando tecnologia, né? A Huawei tem 115 mil profissionais pesquisando, prospectando e gerando tecnologia todo dia, né? A Huawei tem 140 mil patentes dos mais diversos produtos únicos que são propriedade dela, né? Então, assim, a China forma 13 milhões de técnicos todo ano. Engenheiros, cientistas de dados, assim, é um número absurdo, né? Então, assim, eles trabalham muito fortemente nessa questão. Mas fica esse recado, né? Eu acho que como mensagem final da gente entender o que de fato a gente precisa, né? Eu consumir tecnologia de forma racional, assim. Teste, veja se isso de fato é racional para você ou para o seu negócio e consuma à vontade, né? Assim, a gente está aqui para prover essa solução que você está precisando. É isso. Tá ok, então. Bom, a gente vai chegando ao final do painel, falta menos de 1 minuto. Queria agradecer mais uma vez, Lorena, Glória, Mariana, Marcelo, e principalmente vocês aí pela atenção, pelo tempo de vocês, que é o ativo mais valioso hoje em dia. Foi um prazer fazer aqui a moderação. Continuem ligados que tem mais programação aí ao longo do dia. Obrigada.